Muito bom dia, nós estamos aqui na GCR TV, mais uma vez, o presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Tiago Martins, frente a frente hoje, ao vivo, né? Vamos falar de tudo que acontece no Legislativo de Americana. Bom dia, Tiago, prazer em tê-lo aqui. Bom dia, Mauro, bom dia a todos que nos acompanham. Sempre bom poder estar por aqui para poder falar um pouco do nosso trabalho à frente da Câmara Municipal de Americana, um momento de muitas mudanças, um momento muito quente na área política, né? Um momento de, os próximos dias aí, muitas mudanças vão acontecer, muita coisa, o cenário está a todo vapor, então é bom poder estar trazendo um pouco de informação. Né? Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho primeiro da Câmara, que recentemente já mudou de prédio, né? Já está um novo prédio, muito bem instalado. Graças a Deus. Ficou bom, viu? Como a gente falava, né? Foi um mito, rapaz. Foi algo muito complicado, muita gente contrária, não queria que mudasse, que acontecia. E agora, essa semana, completando um mês, completando 30 dias, que a Câmara saiu do antigo prédio Divino Salvador e hoje se encontra na Monsenhor Bruno Nardini, lá no início da Campos Sales, próximo da divisa americana Santa Bárbara. E graças a Deus um prédio mais novo, mais moderno, um prédio que tem nos trazido bastante elogio, muita gente gostando. Não está pronto ainda, Mauro, falta ainda alguns detalhinhos, falta ainda alguns acabamentos, estamos passando pelo processo de comunicação, pelo processo de identificação dos gabinetes, plenário, adequações, estamos ainda na fase de acabamento, mas também não tínhamos pressa, que a pressa nossa era sair do Divino Salvador, né? Era desocupar o outro prédio. Então essa era a pressa nossa, até por causa de economia, de economizar dinheiro do aluguel que a gente pagava mais alto, e agora, com calma, eu digo que até dia 31 de dezembro, nós vamos entregar o prédio 100% adequado, 100% pronto. O próximo presidente vai pegar um prédio mais moderno e muito melhor do que eu peguei lá no começo do ano passado. Eu já tive lá algumas vezes, realmente é bem, né? Está muito bem montado, uma situação muito melhor do que se encontrava no prédio dúvida. Antigo. As adequações, o prédio é um prédio mais moderno, sim. É um prédio com piso frio, é um prédio que a maioria das paredes são drywall, são vidro, então realmente ele traz uma harmonia melhor, ele é mais claro, mais arejado, ar-condicionado, ficou bem compacto, conseguimos colocar toda a parte administrativa, Mauro, todo centralizado, então eu tinha um problema muito sério lá no Divino Salvador, que você pegava a parte jurídica, eu tinha no primeiro andar, no segundo andar, no terceiro, você precisava correr com o processo, a Secretaria-Geral da Câmara estava num andar, a Presidência estava no outro, a Finanças estava no outro, lá não, nesse prédio, como a gente conseguiu mudar planejado, então nós colocamos todo o administrativo no andar, então o pessoal da assessoria técnica está tudo na mesma sala, a assessoria jurídica tudo na mesma sala, a secretária-geral está de frente com a presidência, a informática está de frente com a presidência, o TI, onde você precisa toda hora se comunicar, então a gente conseguiu planejar e parece que não, são algumas mudanças simples que acaba dando resultado no trabalho do dia a dia. Com certeza, né? E também o plenário ficou muito bom. Ficou legal. Tá tudo dentro daquilo que se esperava, né, Tiago? Graças a Deus ficou muito bom e falta alguns acabamentos, algumas adequações que realmente vai fazer a diferença. E eu me lembro, ano passado ainda, quando foi, né, discutido várias vezes a questão da mudança, muita gente não queria, aquela coisa toda. E aí eu tive a oportunidade, numa das sessões, de falar alguma coisa lá a respeito da mudança, né? E até brinquei com a coisa lá, e que não tem fantasma, né? É bem diferente, né? Que tinha os mitos, as histórias do Divino Salvador, que era muito engraçado, né? E graças a Deus hoje lá é muito tranquilo, é um prédio arejado, é um prédio novo, nem os guardas que estão passando a noite lá não estão reclamando. Não, cara, mas o povo da noite fala que lá tinha assombração. Tinha assombração, então... É verdade. Já é uma grande coisa, né? E isso vem trazer, assim, não só, né, o Tiago, a questão de estacionamento, está tudo melhor lá. Né? Então, na verdade, a estrutura, né? Nós estamos adequando,
Hoje nós temos estacionamento separado para os funcionários, então qualquer visitante que chegar na Câmara Municipal não vai ter problema de vaga. O estacionamento frontal do prédio é disponibilizado só para visitante, os vereadores têm um local dele, os carros oficiais têm um local dele, os funcionários param num bolsão que eu tenho atrás, que tem a capacidade para bastante carro. Hoje estou finalizando, separando a Câmara Municipal dos plenários, então a hora que tiver um evento, seja de final de semana, seja um evento à noite, seja um evento durante o dia que esteja funcionando a Câmara, não vai ter intervenção, então não vai atrapalhar. Então hoje o público pode chegar, entrar por uma entrada separada, ir direto para o plenário, direto para o plenarinho. Então realmente, Mauro, essa Câmara, eu digo com tranquilidade, quem conheceu, quem vai conhecer ela, vai entender que hoje a Câmara está bem estruturada, ela foi bem projetada, e eu acredito que ela está entre uma das melhores câmaras da região, do estado de São Paulo. Acredito que não tem uma Câmara bem adequada, igual a de Americana vai ficar. E normalmente as câmaras são acanhadas, né? Então, o centro de cidade... A Câmara vai crescendo, vai sendo adaptada, né? E lá a gente projetou para fazer a mudança, então ela está muito bem organizada. E num corredor fácil, né, de acesso, tranquilo. Fizemos algumas alterações, algumas mudanças. A própria mobilidade urbana nos deu o direito da gente colocar um semáforo, subindo a Campos Sales aí agora. Quem está subindo antes precisava fazer o retorno lá na Armando Salles de Oliveira. A partir de ontem já está funcionando. Nós já temos cruzamento na frente da Câmara Municipal. Quem estiver subindo já acessa, quem estiver descendo também acessa. Estamos fazendo um bolsão para ônibus, vamos criar um ponto de ônibus novo na frente da Câmara, para quem quiser usar o transporte coletivo, precisar vir tanto para o metropolitano, tanto pelo municipal, vai ter na frente da Câmara, na total condição de chegar e sair da Câmara. E muita gente perguntando, né? Não vai ter inauguração? Vamos fazer, como eu falei, nós não estávamos preocupados no primeiro momento em fazer festa, em inaugurar, a preocupação nossa era ocupar o prédio para poder devolver o Divino Salvador. Então, já fez um mês que nós estamos na Câmara, falta ainda alguns detalhes, mas a inauguração vai ser no dia 3 de junho. Então, primeira mão, né? Dia 3, não, isso foi algo que a gente acertou essa semana, ontem acabamos de definir, então nenhum órgão de imprensa ainda sabe. No dia 3 de junho, vai ser uma sexta-feira, às 10 horas da manhã, nós vamos estar convidando a região, as autoridades, os prefeitos, os vereadores, para a gente fazer um ato ali. A Câmara já vai estar em funcionamento, mas o ato de descerrar a placa, de fazer a inauguração, que tem que ser feito. Eu acho que é algo que entrou para a história da cidade, é algo que vai marcar o poder legislativo da nossa região, então não poderia deixar passar em branco, Mauro. Sim. Então tá aí, 3 de junho, 10 da manhã, inauguração oficial do novo espaço da Câmara Municipal de Americana. É isso. Vai ter lá... E vou te passar outra informação de primeira mão também, que ninguém sabe, Mauro. Por favor. Que a Câmara Municipal de Americana, ela vai ter nome, então vai chamar Paço 15 de Janeiro. Paço 15 de Janeiro, está sendo feito o ato, o projeto para nomear a Câmara Municipal. Por quê? Dia 15 de janeiro. 15 de janeiro foi a primeira sessão, não foi nem sessão, foi a primeira reunião oficial legislativa da cidade de Americana, dia 15 de janeiro de 1925. Então a Câmara Municipal tem 90... nem nascido nessa época. Eu acho que era criança, rapaz. Não era. Então, faz 97 anos que existe o Poder Legislativo da cidade americana, e dia 15 de janeiro foi essa primeira sessão, a primeira reunião, primeiro encontro, onde 4 americanenses, 4 munícipes se pôs como vereador, e ali eles começaram a discutir o poder legislativo. Você sabe quem foram os 4? Não tenho de cabeça aqui. Hoje eu sei porque nós encontramos, Mauro, até algo engraçado. Na mudança, nunca imaginávamos isso. E durante a mudança, quando nós começamos a mexer no arquivo da Câmara Municipal do Poder Legislativo, nós encontramos o livro Ata, o primeiro livro da primeira reunião. Caramba. Então eu estou lá com um livro histórico hoje, dúvida, que é coisa que ninguém nunca imaginou. Um livro que ele deu início em 1924 para 1925, onde surgiu essa primeira reunião para falar do Poder Legislativo. Então esse livro está lá, é um livro histórico, é um livro que nós vamos expor ele vai estar, a hora que você chegar
no saguão, na entrada da Câmara Municipal, na recepção, ele vai estar dentro de um acrílico, de um vidro, ele vai estar lá exposto o primeiro livro, a primeira reunião que teve há 97 anos atrás. Então, dia 15 de janeiro de 1925. 25 que foi registrado o início. Tem tudo a ver, porque a Americana se tornou comarca 12 de novembro de 1924. Certo. Né? Isso Já mesmo. estamos com 98. Vai fazer 98, acho. Né? Isso. E aí a Câmara 97. Agora, legal, legal. Então é história de Americana. História, a gente nunca realmente imaginou e acabamos encontramos outras latas com fitas daquelas antigamente era filmes, né? Filmes que falava, aquelas latas, encontramos filmes, então da época do vereador Javerte Galassi, da época do vereador Valdemar Tebaldi, da época, então são coisas que nós estamos retomando, algumas imagens, Mauro, que realmente é histórico, e ninguém imaginou que isso teria. E teria que resgatar esse material, fazer uma exposição, sabe? Hoje, a hora que você chegar na entrada do plenário, Antônio Álvares Lobo, a hora que você chegar na entrada do plenário, na recepção do plenário, nós estamos criando uma imagem na parede, nós estamos envelopando a história da Câmara Municipal. Desde quando ela iniciou em 1925, ela já trocou para 4 prédios, a gente passou por 4 local até chegar hoje na Monsenhor Bruno Nardini, no ano de 2022. Então nós vamos ter a história na parede, desenhada simples e objetivo para a hora que as crianças, adolescentes e as próprias pessoas que têm interesse em saber a história do Legislativo, vai estar na parede do plenário Antônio Álvares Lobo. E a gente vai criar, hoje na recepção da Câmara, vai ter uma vitrine lá, onde vai ter todas essas coisas antigas, tempo todo lá em exposição, e estamos criando um local para colocar esse livro histórico, até porque esse livro ele tem que ter alguns cuidados, ele não pode ficar luz, ele não pode ficar, porque ele é algo muito assim, muito importante para o município. De quase 100 anos. É verdade, então vai estar lá em exposição e a gente dá muito valor nisso, Mauro. É a história da cidade, é o poder, então eu dou muito valor em todos que passaram. Eu falo que, ao invés de eu criticar ou elogiar um ou outro, eu falo que todos os 40 presidentes que a Câmara teve nessa 18ª legislatura até hoje, que teve momento que as legislaturas foram interrompidas, como teve mandatos de 6 anos. Tal. Então, na verdade, eu sou o 40º presidente, teve 39 antes de mim, eu sou o 40º desses 40 presidentes, eu falo que cada um colocou um tijolinho, cada um fez sua história, bem ou mal, de uma forma certa ou de uma forma errada, quem que é a gente para julgar, mas a Câmara chega hoje sendo uma referência no estado de São Paulo. Realmente, porque a Câmara viveu vários momentos. Vários. Incêndio, etc. Uma série de coisas que... Passou por guerras, passou por... Exatamente. É isso mesmo. É uma história aí de quase 100 anos e realmente tem que ser comemorado, viu? E conservada, né? Para as novas gerações, né? Porque ninguém sabe, são coisas da história que você não aprende em escola. Não, eu tenho certeza, Mauro, que para as famílias dos presidentes que passaram, tá? Vou dar um exemplo, o seu Joaquim de Oliveira. O doutor Joaquim de Oliveira. O doutor Joaquim foi presidente da Câmara, não lembro agora o biênio, mas eu acredito que meados de 90, alguma coisa, 1990, alguma coisa. Final dos anos 80, começo dos anos 90. Doutor Joaquim. Depois que eu me tornei vereador, depois que eu um dia já tinha virado presidente, um dia encontro o doutor Joaquim conversando comigo. Eu não sabia da história que ele tinha sido presidente. Então, mas você não conhecia isso? Não é isso não. É porque, na verdade, a história da Câmara ela nunca foi divulgada, ela nunca foi revelada. Então, Malemar tinha lá a galeria de presidência na Câmara, que muitas vezes caía um quadro, não tomava nem o cuidado de ir lá e pôr de novo, levava para o arquivo. Então eu digo assim, a gente quer resgatar isso e realmente as famílias, com certeza, dos ex-vereadores, dos ex-presidentes que passaram as histórias da cidade, isso vai enaltecer, isso vai engrandecer o poder legislativo e tenho certeza que daqui 50, 80, 100 anos as novas gerações vão entender o que a gente fez hoje também. Muito bacana isso. E a gente tinha até aqui uma proposta de fazer um visual sobre uma filmagem. Certo.
sobre a história da Câmara de Americana. E acho que vem bem a tempo. Muito legal, muito legal. A gente reviver um pouco, fazer a memória, né? A memória da Câmara de Americana, que independentemente de prefeitura ou não, é o poder legislativo. Não tenho dúvida. É de onde saiu realmente todas as leis hoje que estamos aí, até hoje, né? Correto. Fazendo seu papel legislativo, que é muito importante, diferentemente do que a gente vê em Brasília, né, Tiago? Não tenho dúvida. Um balaio de gato total. Cadê a história? Não tem, né? É verdade. Você vai contar a história de quem? Isso nos dá o prazer de dizer que nos municípios tem história, nos municípios tem uma passagem americana. Apesar de ter passado por várias fases políticas, várias eras políticas, de vários nomes políticos, a história permanece. Então, realmente, com toda a maneira de gestar, com todo o respeito a quem passou, cada um fez do seu jeito. Você teve grandes presidentes, viu? Eu me recordo de muitos aí que eu tive a oportunidade de acompanhar. Então, eu acho muito bacana. Não, na cidade teve... vários nomes, Mauro, que ficou registrado para a história de Americana. Então, como eu te falei, o Javerte Galassi, o Valdemar Tebaldi, o seu Miante, o Riceto, que são de famílias tradicionais. Aí você vem um pouco, não tão longe, o José Domingos Chávari, aí você vem no Moisés Favorito, aí você tem um Froner, você tem... Então, você veio com algumas gerações que ela veio mudando e veio chegando até nos dias de hoje. Então, isso é muito legal, porque você tem histórias que você vê lá, de repente, o nome de uma avenida, o nome do paço municipal que chama Javerte Galassi, você nem imaginava que ele foi vereador, que ele foi presidente da Câmara, que ele foi prefeito da cidade, que o nome da prefeitura é Javerte Galassi, como Antônio Pinto Duarte. Esses dias eu fiz uma nomenclatura, Mauro, de um parque municipal que nós temos em Americana. Nós temos um parque natural ali, que está finalizando na Avenida Rafael Vita, para baixo do estádio do Rio Branco. Muitos chamavam o parque de Ugaúga. Falei, mas Ugaúga é o quê? Então, Ugaúga é um nome que não tinha ligação com a cidade, que não tem história. Então, a gente fez a nomenclatura lá do Newton Duarte, do Newton Pinto Duarte lá. Por quê? O Newton Duarte, ele tem história com a cidade americana, e graças a Deus conseguimos fazer essa homenagem em vida. O Newton está vivo, é filho do ex-prefeito Antônio Pinto Duarte. O Newton Duarte, para quem não sabe, ele foi um dos responsáveis pela construção do aeroporto na cidade americana, por ele ser piloto, por ele acompanhar lá atrás, aquela época, ele que trouxe o aeroporto para a Americana, ele que conseguiu viabilizar a história. Então tem muita história que a gente não sabe. Quando a gente nomeia uma pessoa, quando a gente busca informação, você começa a chegar a coisa que você nunca imaginou. Então isso é muito legal, resgatar a história e dar valor em quem realmente ajudou o desenvolvimento da cidade. E faz muito tempo que eu não vejo o Newton. Ele tá bem? Tá bem. O Newton... Mora em São Paulo. Não, mora em Americana, aqui na região da Praia Azul, numa chácara com a família. Ele vira e mexe, está muito com o ex-prefeito Amarnajá. Eles têm muita amizade, são amigos de infância, né? Então, o Newton, eu tenho o prazer de vez em quando encontrar ele. Encontrava ele no gabinete, quando o Omar era prefeito, e eu encontro ele, às vezes, na fábrica, encontro ele... E tenho muita amizade com os filhos, com a família tradicional da cidade. Muito bem, tá aí um pouco de história aqui com o nosso presidente Tiago Martins. Você está ficando bom nisso também. É gostoso relembrar, é gostoso. Tem coisa que isso é importante relembrar. E ainda eu voltava um pouco mais para trás, né? Falando de Javerte Galassi, Castilho. Não, e eu falo assim, é gostoso você saber que a cidade de Americana teve grandes nomes, grandes políticos que saíram de Americana. Bianchi. Nós tivemos ministro Ralph Biasi. Então, americanense, foi prefeito da cidade, tem história na cidade. E aí, ministro Ralph Biasi, que é hoje nomenclatura de viaduto na cidade. E hoje a gente tem que né, tem gente que, independentemente de partido político ou não, você tem que reverenciar. O Macri está quase 50 anos na política, velho.
quase 50 anos de vida pública, não entrou é fácil, pela história da cidade, entrou porque são americanenses. Sim, ele entrou na mesma época que o Ralph foi. Saiu em 1972, acho. Ô Mauro, e várias histórias. Você pega... Foi eleito direto de prefeito, deputado federal, uma crise estadual. Esses dias eu estava falando do ex-vereador João Jorge de Souza. O João Jorge, ele saiu de Americana, foi vereador na cidade de Americana, foi candidato a prefeito, candidato a vice-prefeito, acabou não sendo eleito. Mas o João Jorge vai para São Paulo, hoje está no seu segundo mandato na capital como vereador de São Paulo. Então é algo assim, saiu de Americana, então essas coisas é interessante, como também o Cauê Macris, que filho do Vanderlei, menino jovem também, que saiu de Americana, 2 vezes presidente da Lesp, da Assembleia Legislativa, prefeito hoje atual Chico Sardelli, que teve vários mandatos, passou na presidência da Lesp, o Vanderlei Macris, que aqui a gente falou, passou como presidente da Lesp. Então a política de Americana, tem história, ela tem história, alguns momentos teve história triste, sim, é natural, mas também tem história muito bonita, que eu falo que às vezes a gente tem que deixar o ego, a vaidade, os partidos, as siglas de lado e pensar realmente na população, no município, e isso faz história da nossa cidade. E é exemplo disso, né? Também você tem que destacar os prefeitos, que a Americana sempre teve bons prefeitos. Não tenha dúvida. Né? Então vamos lá, essa história ainda a gente vai debater mais vezes, mas vamos falar de coisa atual agora, né? Estamos chegando, Tiago, tem mais acho que 2, 3 dias para definição política aí. Na verdade, até amanhã, né? Até amanhã. Dia 2, mas dia 2 acaba sendo sábado, o cartório eleitoral fecha amanhã às 16 horas. Então, até amanhã. E aí? Quem tem que mudar de partido vai ter que mudar, quem ficar vai ficar, e aí vai começar as convenções. Você vai mudar? De julho. Eu acredito que não, Mauro. Eu não tenho... Não vai ou não vai? Não vou. Eu falo para você com tranquilidade. Nós tivemos algumas mudanças no PV. Eu tenho ainda, não só eu como o prefeito Chico, que também ele é o presidente do partido, eu sou o vice-presidente da Executiva Municipal. A gente tem brigado muito com a estadual, porque nós defendemos ainda a candidatura própria para presidente, nós defendemos a candidatura própria para governador, para senador, mas tem a tal da federação, que está tendo uma migração do PV com o Partido Comunista, com o Partido dos Trabalhadores, então eles estão fazendo uma federação, uma fusão, que é provável que esses 3 partidos estejam juntos. Só que é igual eu falo, Mauro, a política a gente tem que entender que nós temos a nossa opinião, só que nós temos que respeitar a maioria. E se isso vier a acontecer, o PV achar que é interessante, nós vamos aceitar, mais que a gente não quer, mais que a gente não é a favor, nós vamos aceitar e vamos fazer nosso trabalho da maneira que a gente sempre fez, não olhando sigla partidária, não olhando ideologia, não preocupado com quem está próximo, e sim preocupado com a população, com a cidade, com a nossa região. É isso que nós vamos fazer. Mas acho que o PV tem essa tendência de esquerdista? Então, na verdade, o PV nunca foi. Na verdade, o PV, mano, mais que falar, o PV é da esquerda, o PV está junto. O PV sempre teve a ideologia dele separada e nem sempre nós que somos do PV há quase 20 anos, nós nunca aceitamos e concordamos com algumas atitudes discutidas lá por cima. Então tem muita coisa que o PV defende que eu não defendo, que eu sou contrário. Acho assim, né? Eu não sei, cada um pensa de uma forma. Mas não tem nada a ver, por exemplo, Thiago Martins apoiando Lula. Não tem. Assim, Mauro, hoje eu não entro. Não. Pelo amor de Deus. Hoje eu falo com tranquilidade. Hoje eu não quero entrar na discussão. Eu respeito a pessoa que gosta do Lula, pessoa que gosta do João Dória, pessoa que gosta do Bolsonaro, pessoa que gosta do Ciro, que gosta... Eu respeito todos. Eu tenho a minha opinião. Eu sei. Eu tô hoje até numa... É muito complicado hoje você escolher um presidente da República e você dizer, esse aqui é o... Porque nós estamos passando um momento complicado. Total. Então você catou há 4 anos atrás, onde o Bolsonaro foi enaltecido, virou um mito, foi um... Hoje já não é a mesma coisa, a aceitação que ele tinha já não é de hoje. O presidente Lula passou por alguns mandatos que ele tinha uma aceitação muito grande que não é a mesma de hoje. Então eu falo assim, hoje é muito difícil você tomar partido. E o que nós precisamos na política, Mauro, é a realidade. É parar de se preocupar com sigla, parar de
se preocupar com pessoas e se preocupar com a população toda, no modo macro, no modo comunidade, no modo cidade, no modo regional, no modo estadual. Então você pensar em realmente utilizar da política para fazer o bem para o próximo. É isso que a gente tem que fazer. Eu também acho, mas eu vou mais além. Eu acredito que precisava ter uma reforma política e determinar o seguinte: cada partido que se diz partido tem que ter lançamento de chapa completa. Correto. Sabe, correto. essa história de hoje não se fala mais em coligação, Não. Mudou a nomenclatura, mas no fundo é a mesma coisa, né, Tiago? Hoje, na verdade, tinha que parar com esse negócio de coeficiente, Sim. legenda, tudo isso. Então, um exemplo, americana, campanha municipal, 19 vereadores. Você pega do primeiro ao 19º mais votados, são acabou, vereadores. exato. Campanha estadual, 94 deputados estaduais. Pega do primeiro ao 94, elege. Federais, 513, que também é uma sacanagem, né? Para que um número desse? É ridículo, absurdo. é vergonhoso de falar. Toda vez que eu falo a quantidade, eu me revolto. Para quê? 513 deputados no Brasil. Mas tudo bem, separa isso por estado, quantos são cada estado? Do primeiro ao tal, tá eleito. Por quê? Porque vira uma máquina. Você pega a onda Bolsonaro, o Mauro, que passou 2018, a Janaína Pascoal, a deputada estadual lá, 2 milhões de votos. Ela elegeu 23 deputados, chegou a eleger deputado com 22 mil votos. Não estou apontando o trabalho de um ou de outro, mas 22, 23, 24. Essa mesma onda hoje tem tendência para ser a onda do Lula. Então não estou dizendo que o Lula vai ganhar eleição, se ele vai ser eleito. Não vem ao caso, não estamos discutindo e nem escolhendo candidato. Só que se acontecer realmente a onda, o movimento do Partido dos Trabalhadores, a onda Lula, na própria federação que nós estamos falando aqui, que inclusive é a possibilidade de ser a minha federação, que é a federação PV, PCdoB, vai acontecer o quê? Vai ter uma quantidade de voto, porque o petista, o pessoal vota 13, isso vai migrar para a chapa, para a federação, vai correr o risco de fazer deputado uma quantidade igual foi feito do PSL, hoje é inverso. Hoje vai fazer 20, 23 da federação, aonde você cata os deputados eleitos, vai fazer deputado com 20 mil votos, 25 mil votos. Então eu não concordo. Então mesmo, Mauro, dizendo, mas Thiago, você não concorda com o negócio que vai te beneficiar? Tudo bem, pode me beneficiar. Amanhã eu posso ser eleito, Mauro, com 25, com 30 mil votos. Não concordo, não concordo. A política ela é feita para favorecer quem está no mandato. Então isso é ridículo, isso tinha que ter uma reforma, tinha que ter uma mudança e ser literalmente da maneira que a gente falou. Quem tem voto entra, não ficar pendurado em sigla, não ficar pendurado em negociação, essas federações, essas fusão, PSL com DEM, MDB com PSDB, PV com... É errado. Essa é a minha maneira de pensar. Eu não tenho problema nenhum de dizer o que eu acho. Mesmo o Alckmin, né, indo com serviço de... Não, e agora você está vendo essa movimentação de agora de manhã. Eu vinha vindo, estava vendo no jornal. Eu gosto de ler, de ver os jornais aqui da região, gosto de acompanhar. Eu estava vendo na Folha, eu estava vindo e folheando alguns jornais aqui da região do estado. E aí eu estava vendo no jornal a movimentação que está em São Paulo. A movimentação do governador nosso não, porque eu não votei nele, mas é o governador do estado de São Paulo, eu não escolhi, mas tenho que aceitar e respeitar porque a maioria escolheu, que é o João Dória. Então o governador... Deixa de ser candidato? Então, aí eu vi lá no jornal que ele deu uma entrevista que agora hoje, às 16 horas, ele vai chamar uma coletiva para fazer um pronunciamento que ele não é mais candidato a presidente, que ele volta a ser governador, outro já fala que ele não é governador, aí o Rodrigo Garcia, que era o vice, que era o braço direito, já está chateado, já está magoado, dizendo que vai entregar o cargo porque ele se sentiu traído. Então, a política, mano, cada vez mais, essas ações, essas mudanças, prejudica todos nós. É uma situação... Se põe no lugar da população. Fala, exatamente. Aqui no estado de São Paulo, tudo bem que o Dória está baixo nas pesquisas e tal, mas ele foi o primeiro que se lançou candidato. Ele quis. Então ele aceita. 3 anos atrás. Viu? Então ele aceita. Faça como o Alckmin fez.
O governador Geraldo Alckmin saiu do governo, liberou a vaga para o Márcio França e foi para ser candidato a presidente. Todo mundo sabia da rejeição, da proporção que ele tinha. Ele foi até o final. Perdeu a eleição, mas honrou. Agora, então não estou dizendo que eu apoio não, mas é bonita a ação que ele fez. Então que o mínimo que o senhor aí, João Agripino, João Dória, ele faça a mesma ação. Só, a situação do Dória fica o seguinte, ele deixa de ser candidato a presidente da República, reassume o governo de São Paulo, é isso? Correto, reassume o governo de São Paulo. O Rodrigo? Aí ele é candidato a governador novamente? Vai ser. Então, e o acordo que o partido vem trabalhando, o que esse vice-governador, Rodrigo Garcia, o que ele correu regionalmente, o que ele falou, o que ele ajudou, o que ele já acordou de prefeito para poder ir para a eleição, tá tudo água abaixo? Então, essas coisas, mano, essas ações, isso aí quebra a política nossa. Então, na verdade, eu digo, a política não tem credibilidade, tá difícil de falar de política, por motivo dos políticos, está mais uma vez aí a prova. Eu acho que a partir do momento que você tem uma agremiação política, você tem que respeitar. Não tenho dúvida. Principalmente o eleitor, não é, Tiago? É o que foi lá, votou, depositou o voto. Mauro, o que nós precisamos ter mais na política, na política, eu não digo só política nacional, estadual, eu digo todo tipo de política. Nós precisamos ter mais palavra, caráter, se você não é obrigado a prometer nada, mas se você prometer, você que cumpra. Agora, vamos falar um pouco da sua pré-candidatura, né? A gente, acho que da última ou penúltima vez, conversando aqui, existia uma aproximação grande sua com o ex-prefeito de Santa Bárbara. Correto. Que era do mesmo partido, sim, do PV, sim. Né? E agora pegou todo mundo de surpresa e foi assinou com o MDB. Na verdade, Mauro... Ele e o atual prefeito, Rafael Piovesan. Na verdade, o Denis é um amigo pessoal. Sim. O Denis, eu tenho um relacionamento muito bom. Nós fomos do PV. O Denis foi eleito prefeito 2 mandatos pelo Partido Verde. Eu também estou no 2º mandato pelo Partido Verde. Então, nós temos um bom relacionamento. Nós temos uma parceria que não terminou. Muita gente pergunta, Thiago, você não vai estar mais com o Denis? A parceria nossa continua, até porque... campanha de estadual, campanha de federal, a campanha de deputado, ela te dá essa abertura para você poder, independente de partido, ter as dobradas brancas que fala, ter as parcerias em cidades. Então a gente tem um relacionamento, tem um trabalho que a gente veio construindo. No momento dessa fusão, dessa federação para o Denis, como foi, eu acabei de dizer para você, Mauro, eu como deputado estadual, sendo pré-candidato, isso aí me favoreceu muito pela quantidade de deputados que tem. Isso aí, teoricamente, aumentou a minha chance de ser eleito, aumentou a chance minha de ter um mandato aqui para a nossa região com menos voto. E foi ao contrário para o Denis. O Denis, sendo candidato a federal, realmente, dentro dessa federação, a chance dele distanciava muito, aumentava muito. Então, para você ter ideia... Dentro do PV, eu vou fazer um número aqui, só para você ter uma noção. Eu, como pré-candidato a deputado estadual, no Partido Verde, com 40 mil votos, eu estaria eleito pelo PV. Com 75 mil votos, 80 mil votos no máximo, o Denis Andia estaria eleito federal no PV. Quando acontece essa fusão, eu, como pré-candidato a estadual, tenho chance de ser eleito no PV com 20 mil votos, 25 mil, 30 mil votos. O Denis Andia no PV tinha que ter no mínimo 120, 130 mil. Então aumentou muito. Por quê, Mauro? Então, para quem está nos acompanhando e quer entender um pouquinho a logística. Simplesmente por causa da união. A hora que você une os partidos, hoje o PT tem 10 deputados estaduais na Lesp. O deputado mais votado é o deputado Barba, que tem 90 mil votos. O 10º tem em torno de 50 mil. Então essa é a proporção. Quando você junta o PT na parte de deputado federal, ele tem lá deputado de 250 mil votos. Então você cata, o último é 160 mil votos. Então ele tem uns deputados que a margem é muito alta. Sim. E aí, para o Denis disputar a cadeira, ele realmente... não vai fazer uma quantidade muito grande de deputado, só que a votação é grande. No caso do estadual, que aumenta a proporção, que nós, em vez de ter 10 cadeiras, uma e outra, nós vamos ter 20 cadeiras,
e a proporção, o número acaba caindo, que é aquela onda, o que aconteceu com o PSL em 2018, que elegeu o deputado com 22 mil votos, 23 mil votos. Agora, então o Denis realmente precisou fazer a mudança. Ele vai para o MDB, que tem uma bancada fraca de federal. MDB hoje, com todo respeito aos deputados lá, né? É só o Baleia Rossi. Então você cata o Baleia Rossi hoje, que tem 200 mil votos, você cata o segundo, que tem 50 mil. Então, dentro da margem, se ele tiver o mesmo 70 mil, 80 mil que ele programava no PV, o MDB, o Denis vai ser eleito e vai, com certeza, somar para a nossa região. Então, com todo respeito, mano, eu acho que tem sim estratégia, tem esse lance. Por quê? Porque realmente a lei é da maneira que a gente está falando. Se a gente é a favor ou contra, hoje a lei é o que prevalece. Agora, isso não atrapalha, Thiago? A ideologia do eleitor, por exemplo, não sei. Então, na verdade... Assim, o eleitor fala, pô, pera lá, eu quero votar no Thiago, mas não vou votar no governador do PT, nem no senador. É o que eu falo. Tem a opção, hoje, claro, não tenha dúvida que você pode confundir trabalhar o nome. Você pode, mas eu digo assim, por ser campanha estadual, federal, governador, presidente, eu acho que realmente o que predomina é o candidato, não é o partido, até porque essa campanha, principalmente essa, está tendo a tendência de o presidente que vai ser eleito vai ser de um partido, governador do estado pode ser do outro, deputados federais mais votados de outro, deputados estaduais de outro, senadores de outro. Então acaba migrando, dificilmente acontece igual lá atrás, que o PSDB comandava todo o presidência, governo, PT vinha, governo federal, governo estadual. Então hoje mudou muito, então os políticos migraram e vai cada um para um lado. Nós temos hoje... as últimas pesquisas divulgadas ontem, a aproximação do Bolsonaro no Lula já ficou para 8 pontos percentuais. Então, rapaz, então você vê que está tudo embolado, né? Vamos voltar lá para trás. Essas pesquisas não tinham mínimo significado. Você veja, até eu não estou defendendo Bolsonaro, muito menos Lula, analisando friamente. Não era uma realidade o que os institutos estavam dando. Por quê? Porque o Bolsonaro, onde ele vai, ele carrega um monte de gente. É verdade. É verdade. Isso não tem como esconder. Não. Diferentemente do Lula. Correto. Não é? Então, essa 50 e tantos % contra 20, isso não existiu, nunca existiu, e não vai existir. Eu acho que nós vamos ter uma eleição muito bem disputada. Eu sempre falei o seguinte, mano. Você vai ter lá, sei lá, quem ganha primeiro turno, um ou outro. Literalmente, eu acho que a eleição não define no primeiro turno. Vai para o segundo turno. Eu acho que pesquisa foi algo que eu nunca acreditei, nunca me apeguei, até porque a gente que acompanha algumas pesquisas municipais, eu falava muito para hoje o atual prefeito da cidade, o nosso amigo Chico Sardelli. Se pesquisa valesse alguma coisa, o Chico estaria no 5º mandato. Verdade. Agora, o mais estranho aqui é São Paulo, porque você tem o candidato do PT, que é o Poste, certo? Correto. O Haddad. O Haddad. Mas você tem o Márcio França, que é do PSB. PSB. Que vai com o Alckmin e com o Lula. E como é que fica o Márcio? Na verdade, é isso que eu estou dizendo para você. Os acordos acabam não fechando por causa dos egos e as vaidades políticas. Então, quando você lança um Alckmin no PSB para ser vice do PT, não é para o PT e o PSB estar junto? Como que agora sai dois candidatos de duas siglas, e até eu ouvi essa semana uma movimentação muito forte, que o Márcio França do PSB traz para vice dele a Lu Alckmin, a esposa do Geraldo Alckmin. Então a Lu Alckmin é vice do Márcio França. Então o PSB vem, cria-se a chapa de governo do estado, junto com o governador, que é hoje o vice-candidato a presidente da República com o Lula, e o candidato do Lula, o Haddad, sai contra. Olha que salada de fruta. Você vai ter dois candidatos? Estranho, né? Você vai ter Como vai terminar Márcio França. Como vai terminar isso? Que saiu uma pesquisa recente, que na primeira pesquisa o Haddad estaria um pouco na frente. O segundo lugar vem o Tarcísio. Então, e aí? Tá um balaio de gato. Junto com o Márcio França. Nos próximos dias a gente vai entender o que vai acontecer. Não dá, né? Não fecha a conta. A cabeça do eleitor. Não fecha a conta. Não fecha, de jeito nenhum. Aí você tem Senado
Não é? Que também não tem definição nenhuma, Não cada existe. dia fala um. Uma hora é da Atena, outra hora é O próprio não sei quem, João o Dória, o outro... Então, tá Olha, desse jeito. É uma eleição que vai realmente complicar muito daqui para frente, porque, né? Confunde a cabeça do eleitor, com E nós certeza. vamos ter que ter uma definição agora. Não tenha dúvida, Até mano. sábado Vai ter que definir, na verdade, até amanhã. Até amanhã terá que ser definido, vai ter que ver quem realmente fica e quem que os partidos vão apontar, quem que os partidos vão colocar para disputar o pleito. E aqui, Americana, define candidatos? Aqui a Americana está Tem tranquilo. bastante? Como é que tá? Cada hora sai um diferente. Na verdade, eu falo que até amanhã tem essas definições do partido, mas eu acredito que a Americana vai ter em torno de 5 candidatos a deputado estadual e também uns 4, 5 a federal, o máximo. Então, aquilo que aconteceu em 2018, que tinha 11, que tinha 9, não vai, né? já não acontece mais. Eu acredito que nem chega nos 5 candidatos. E a nossa... com todo o respeito, alguns candidatos acabam saindo, Sim. mas sem expressão nenhuma, sem Exato. chance nenhuma, sem desmerecer ninguém, todos têm o direito de disputar um pleito. Torce e espera é que a nossa micro-região eleja pelo Faça menos candidatos. Esse é o nosso desejo. Eu digo, a gente quer fazer um trabalho conscientizando a população, conscientizando a região, que vote em candidatos da região. Então, você vai ter várias opções para você poder escolher seu candidato. Procura saber quem é o candidato, qual que é a história dele, mas vote em candidato da região. Por quê? 2018 nós já provamos que nós votamos em vários candidatos que estouraram de voto, que tiraram o voto da nossa região, levou embora e sequer voltou a ajudar em alguma coisa. Não, nem sabe onde é a cidade. Eu falei né, esses Thiago? dias num discurso, a própria Janaína Pascoal, que foi a deputada estadual mais votada da cidade Americana, ela nem sabe onde fica Americana. Nunca teve na cidade, nunca mandou R$1 para a cidade, como não mandou para Nova Odessa, nem para Santa Bárbara. Então isso é triste. A pessoa vem, faz a campanha, pega o voto, leva embora e esquece da cidade. Então que a gente conscientize, região metropolitana de Campinas, nós temos mais de 3 milhões de habitantes, nós temos mais de 2 milhões de eleitores. A gente faz quanto deputado a gente quiser aqui da nossa região. Desde que o eleitor Vote pense dessa maneira e nas vote. pessoas daqui. Ah, porque fulano e tal. E a gente está acostumado a ver essas aberrações. Correto, os artistas que não vêm, é, exatamente. o rapaz da TV, o humorista, o do circo, o legal, o bacana, e depois que ele pegou o voto, ele vai embora. E corre o risco de levar com ele um monte de Não tenha dúvida. candidato que não tem expressão, não tem nenhuma identidade política, né? É a realidade, já aconteceu várias vezes, pode ser É uma repetido. situação que a gente não quer viver novamente, porque é muito importante a cidade ter seu representante. Não tenha dúvida, faz a diferença para Não qualquer tenha cidade dúvida. que seja. E você tem com o deputado essa aproximação, essa condição de cobrar, e mais do que isso, né, de trazer benefícios para os municípios. Não tenha dúvida. E essa nossa micro-região tem mais de 500 mil eleitores, meu caro. Não, aqui Falando da Americana, sim, Nova sim, Odessa, Santa da Bárbara. micro-região mesmo, que é igual É. eu falei, você cata a região metropolitana de Campinas, a gente passa de 3 milhões e 300 mil pessoas. Então nós estamos no maior PIB do estado de São Paulo, a região mais forte que tem de desenvolvimento econômico. Então você cata, nós fizemos um levantamento no Parlamento Metropolitano, nós temos mais de 2 milhões de eleitores. Aí você pega uma candidata que teve 2 milhões de votos há 4 anos atrás e ela não conhece a nossa região. Então isso é triste. Então se a gente centralizar aqui, hoje, se a região metropolitana de Campinas quisesse, ela tinha 15 representantes, ela tinha 20 deputados, algo que isso desenvolveria a nossa região demais. Mas a população tem que ter consciência em votar em quem é da casa, quem é prata da Você casa. pega, por exemplo, Campinas, né? Sim. Quantos deputados tem hoje lá? Então, a gente vê hoje, falando de Campinas, falando de Nova Odessa, Santa Bárbara, que não tem deputado, a Americana chegou a ter 4. Hoje nós temos 1. A Americana perdeu o deputado estadual 2014, Antônio Mentor. 2018, Chico Sardelli. 2021, Cauê Macris. Hoje nós só temos o deputado Vanderlei, que é federal. Nós temos 1 deputado estadual, nem em Santa Bárbara, nem em Americana, nem em Nova Odessa. Aí nós vamos ter uma Campinas, que tem 1,5 milhão de habitantes, com 1 deputado. O Carlos Entendeu? Sampaio. Não, que você tem ainda o Carlos Sampaio e você tem Tem um estadual. o Rafa Zimbaldi, Rafa Zimbaldi. que também acaba, teoricamente,
Não sei nem se hoje o Rafa ainda continua em Campinas, porque eu sei que ele é de Campinas, que ele foi vereador, presidente da Câmara e tal. Foi candidato a prefeito. Foi candidato também, mas assim, é isso que eu estou dizendo para você. Tem um representante estadual, um representante federal. Aí você pega todo esse eixo, você tira lá, Indaiatuba, que tem o Reinaldo Nogueira, Sumaré, que você tem dois, que é o Dirceu e o vice. O Henrique do Paraíso já não é mais. Já não é mais. Ele tinha assumido como suplente. Sim, suplente já não é. De deputado federal, hoje já retornou como vice, já não é mais. Então sofre. Olha, você cata Limeira, que é uma cidade também que tem segundo turno, só tem um deputado federal, que é o Miguel Lombardi. Você cata Piracicaba, que já teve 3, 4, região. Mas assim, então caiu muito, a região perdeu e perdeu muito. Precisamos ter representantes locais. Porque isso traz, né, tudo de bom para o município. Correto. Você imagina só, se a região metropolitana tivesse aí, como você falou, 15 deputados. Né? E quando você levanta todos os deputados que estão no cargo, por motivo daquela movimentação, que eu não sou contrário, eu respeito, mas por motivo daquela onda de 2018, que foi a onda do presidente Bolsonaro, do militarismo, a hora que você pega o coronel, o tenente, o soldado, isso, aquilo, eles são tudo da capitais, poucos são da região, poucos são do interior, porque foi criado-se aquela onda que elegeu o deputado com 22 mil votos, 23 mil votos, 25 mil votos, 27 mil votos, que dificilmente hoje será reeleito e dificilmente vai manter no cargo. A Joyce Hausmann, federal, levou um monte de candidatos. É verdade. E veja a situação dela hoje. É verdade. E a própria Janaína, né? Não sabe se é candidata ao Senado ou não. Cada hora é uma coisa. Isso que traz essa indefinição, mas que a partir de agora, de abril, a gente vai ter, né, Tiago? Já vai saber, vai começar as convenções, a gente já vai saber quem são os candidatos, qual que vai ser o pleito que vai ser disputado, e aí você vai ter o direito de analisar, de buscar informação e com certeza escolher o que for melhor para a nossa região. Muito bem, estou aqui com o Tiago Martins, presidente da Câmara Municipal de Americana, Partido Verde. PV. Continua, né? Não, continuo no Partido Verde. Como eu falo para você, Mauro, eu sempre brinquei e falei várias vezes, né? Meu partido é minha cidade, meu partido é meu eleitor. Agora eu digo meu partido é minha região, você tem meu que ter partido tem que ter para mim poder disputar uma eleição. Ter o direito de disputar a eleição, mas eu não sou obrigado a concordar e não sou obrigado a acompanhar a sigla, a ideologia ou os gostos de quem está acima da gente. A gente é obrigado a ter compromisso com quem nos honra o voto e quem dá o direito da gente representar. Vamos falar um pouquinho da Câmara agora de Americana, né? Como é que está? A Câmara é uma Câmara que tem caminhado bem, política lá. Mauro, a Câmara é uma Câmara tranquila, é uma Câmara que eu digo, apesar de ter a mudança de 11 novos vereadores nessa legislatura, são alguns vereadores que realmente representam a sua comunidade, alguns seja ela religiosa, alguns seja ela mais da periferia ou da mais comunidade mais elitizada. A Americana tem sido tranquila. Então eu digo que hoje tem representante de todas as faixas, de todos os locais, de todos os cantos da cidade, como também está passando por um momento histórico, a primeira vez que a legislatura tem 4 mulheres em exercício. Então hoje nós temos 4 vereadoras, que é a vereadora Leonora Périco, a vereadora professora Juliana, a vereadora Natália Camargo e a doutora Rosângela Galhardo. Então hoje nós temos 4 vereadoras no mandato, que nunca aconteceu numa legislatura anterior. Então até a representatividade das mulheres, a Câmara Municipal está bem representada hoje. Realmente, você falou uma coisa certa, né? O máximo que nós tivemos foram 2. 1, 2, dificilmente teve 3. E hoje tem 4 vereadoras em exercício, 4 vereadoras no mandato. Então é uma Câmara, Mauro, que dificilmente, igual hoje, nós estamos numa sessão agora às 14 horas, onde vai ter 6 projetos em discussão. Então dificilmente nós vamos para uma sessão ordinária, onde ela tem menos que 5, 6, 7, 8 projetos. Então é uma Câmara
que produz bastante, é uma Câmara que discute bastante, sempre está tendo audiência, sempre está tendo cerimônias, sempre está tendo entrega, seja de títulos, seja de honraria, seja de representatividades da cidade, seja discussões de CONSEG, de Conselho de Saúde, de metas fiscais, de orçamento. É uma Câmara que realmente trabalha, é uma Câmara que realmente, eu digo com tranquilidade, a Câmara Municipal de Americana, ela faz o papel dela de poder legislativo. O que nós precisávamos e o que é o nosso desejo é que a população acompanhasse mais, que a população tivesse mais próximo da Câmara, que a gente estamos criando e batalhando e fazendo várias ações para realmente trazer a população mais próxima. Até por uma questão de identidade política, né? É importante a participação do povo. Correto. Muito, isso a gente sempre defendeu, que é aí que você cria uma nova situação. E é diferente também, Mauro, até para você entender, em 2018 nós tivemos meia dúzia de candidatos a deputado dentro do pleito nosso lá, dentro da legislatura nossa. E agora nós vamos ter 2 ou 3 no máximo, se a gente tiver. Então os vereadores estão focados. Realmente hoje os candidatos que estão apontando para ser candidato a deputado estadual ou federal têm o apoio dos demais vereadores, que é algo que nunca aconteceu. Cada um procurava sua sigla partidária, cada um buscava os acordos partidários, acordos com deputados já eleitos, e hoje está tendo essa consciência do seguinte: nós precisamos de representantes municipais, nós precisamos ter representante aqui. Então hoje nós caminhamos muito bem com a Câmara de Nova Odessa, com a Câmara de Santa Bárbara, com a Câmara de Campinas, Hortolândia, Montemor, com a Câmara da região de Sumaré, com a Câmara da região. A consciência dos vereadores vamos eleger pessoas daqui. Isso está sendo bom até para o legislativo. A gente não vê muita confusão na Câmara, né? Diferentemente de outros mandatos, você tinha uma brigaiada, aquela coisa toda. Mas existe um ponto que está destoando um pouco, principalmente em redes sociais. Correto. Algumas críticas pontuais ao presidente, ao prefeito Chico Sardelli, aos demais vereadores, que vem de um vereador, ou sei lá, da assessoria do vereador, não sei, que é o vereador Daniel. Como é que você está vendo essa condição, vamos lá, que foi criada em função até de uma punição que sofreu ele, a esposa, lá da Fusame, né? Isso tem vindo, esse problema, atrapalhando o mandato do vereador na Câmara? Mauro, na verdade é assim, eu falo, às vezes as pessoas perguntam o que eu acho do Dr. Daniel. Eu falo como pessoa, eu não tenho que dizer um A dele. É uma pessoa muito agradável, é um vereador que eu não a conhecia, não tinha amizade. Eu conheci o Dr. Daniel logo depois da eleição, que ele foi eleito no ano de 2020. Então é uma pessoa que eu não tenho um A para dizer dele, ele nunca me fez nada, mas politicamente eles têm tomado algumas ações que eu não concordo. Eu respeito como ele tem a representatividade dele, ele teve voto para estar lá, então eu respeito o eleitor dele e as pessoas que escolheu. Mas realmente ele tem tomado algumas atitudes no mandato dele. A esposa dele, que é funcionária pública, que também eu acredito que participa, que deve aconselhar, que deve acompanhar o mandato dele, porque eu acho que isso faz parte. Eu faço que faz parte, a minha esposa acompanha meu mandato, às vezes ela critica, às vezes ela dá sugestão, às vezes ela me ajuda, às vezes ela acaba apontando coisas que, se você analisar, vai atrapalhar. Então acredito que acaba acontecendo com todos os vereadores e vereadoras. E eu digo que ou a própria assessoria acaba estando junto, participando, eu acredito que eles estão errando em algumas coisas, mesmo eu respeitando, eu não concordo. Eu tenho uma preocupação muito grande, Mauro, que ele está passando por um processo de sindicância dentro da Prefeitura Municipal, por ele e a esposa ser funcionário público, eles estão passando por uma sindicância e eu me preocupo muito com o final dessa sindicância. Por quê? Se caso não sei o que vai acontecer, não estou acompanhando, não sei qual que vai ser o final, mas eu tenho a preocupação do seguinte: se caso o doutor Daniel e a doutora Adriana, que é a esposa dele, for exonerada, ela, tudo bem, é funcionária pública, ela é exonerada, ela vai seguir a vida dela, vai continuar trabalhando nos outros serviços, vai continuar fazendo o trabalho dela, que ela é médica, acredito que faça o trabalho dela que tem que ser feito. Agora ele, por se tratar
de um vereador, se tratar de ter um mandato eletivo, de participar dessa legislatura, dependendo a forma que acontecer o final dessa sindicância, nós vamos ter que abrir a sindicância de ética aqui, nós vamos ter que colocar ele no Conselho de Ética da Câmara, que nós não podemos fechar os olhos e achar que está tudo normal. Hoje ele é representante, hoje ele é um parlamentar, então dependendo do que vir da prefeitura, o que finalizar lá, a gente vai ter que concluir aqui. Então não é da minha vontade, não seria do meu desejo, porque eu gostaria de terminar, Mauro, o meu mandato sem ter nenhum tipo de desgaste, sem ter nenhum tipo de comissão processante, nenhum tipo de SEI, sem ter que caçar ninguém, sem ter que ter nenhum escândalo. Esse é meu desejo. Mas infelizmente isso me preocupa todos os dias, que dependendo do que acontecer lá, a hora que chegar aqui nós vamos ter que tomar nossas atitudes. Então não estou dizendo para você que eu vou caçar, que a Câmara vai tirar, não. Mas tudo vai ter que ser analisado. Só que uma coisa eu vou dizer para você, nós não vamos deixar de cumprir o nosso papel. Claro. Então hoje nós somos presidente, se nós vamos agradar ou desagradar, nós vamos fazer as coisas da maneira correta. Eu sempre falo, não estou à frente da Câmara Municipal para passar a mão na cabeça de ninguém, para agradar ninguém. Eu estou lá para fazer o meu papel. E o papel como presidente eu vou fazer até dia 31 de dezembro. Agora, e essa questão do Daniel e da Adriana já está no final, né? Já está na conclusão, tenho ouvido algumas informações que já está sendo concluído, dependendo do que acontecer, espero que tudo termine bem, mas se não terminar bem, a gente vai ter que fazer o nosso papel. Muito bem. Com relação ao Chico, como é que está a administração? Está indo? Ô Mauro, agora eu digo que já passou o conhecimento, já passou o experimento. Já passou a pandemia. Não é simples você chegar numa prefeitura onde ela tem quase 5 mil funcionários públicos, uma prefeitura de uma cidade de 250 mil habitantes, uma estrutura, uma cidade que sofreu bastante, que passou cassação de prefeito, com uma dívida enorme, com vários problemas que acontecem diariamente, mas hoje eu vejo que o Chico começou já a entender todo o conhecimento, já tomou todo o conhecimento da prefeitura e começou a entender o papel como prefeito. Chico, que sempre teve uma experiência no legislativo, como deputado federal, deputado estadual, mas nunca tinha sido executivo. Hoje ele entendeu o papel e já começa a dar passos diferentes. Eu brinquei com ele ontem, nós almoçamos juntos, e o prefeito, falei para ele, estava preocupado, eu estava achando você muito calmo. E agora eu começo a ver o Chico já começando a movimentar. Tenho certeza que nos próximos meses, nos próximos anos aí, a Americana vai estar diferente. Porque ele é agitado, né? Ele sempre foi. Vai estar diferente. Quando fica quieto, assusta a gente. Assusta, viu? Muito bem, Tiago. Então vamos lá, né? Só para a gente finalizar aqui, a Câmara oficialmente será inaugurada dia 3 de junho. 3 de junho. 3 de junho, uma sexta-feira, às 10 horas da manhã, Avenida Monsenhor Bruno Nardini, 1835. E já vai com nome novo? Já vai com nome novo. A Câmara Municipal de Americana vai ser o Passo 15 de janeiro. 15 de janeiro. Então já vamos fazer lá a nomenclatura, já vamos estar lá descerrando a placa de inauguração. E se Deus quiser, já vai estar concluído todos os acabamentos, todos os detalhes, para poder realmente receber a população, não só de Americana, mas de toda a região. Tiagão, mais uma vez, obrigado aqui pela visita. E vamos lá, né? Mauro, eu que quero agradecer a todos aqui da TV GCR News, a todos da produção, todo o carinho que vocês nos traz, independente do programa que a gente participa aqui com vocês dão tranquilidade, dá abertura, dá liberdade para a gente falar o que a gente pensa, a maneira que a gente faz, a maneira que a gente age, então isso é muito gostoso. Eu digo que essa liberdade eu me sinto muito bem todas as vezes que eu sou convidado para estar no programa de vocês, e sempre que for necessário, conte comigo, eu estarei aqui para trazer informação para a população. Obrigado, Mauro, obrigado a toda a equipe. Só lembrando, hoje, 14 horas, sessão, né? Hoje, às 14 horas, sessão ordinária, tem 6 projetos para ser discutidos, mais a pauta de requerimento, indicações, moções,
tempo de liderança, então tem muita coisa para acontecer na Câmara Fica o Municipal. convite à população comparecer. Que acompanhe. Para quem não conhece a nova Câmara, vai lá, dá uma volta. Se não quiser ir pessoalmente, Ver pela TV Câmara, tem YouTube, tudo. Facebook, Tem Instagram, tem todos os canais para você estar mais próximo do Poder Legislativo Só de não tem Americana. o cafezinho que lá você toma. É verdade. Obrigado, Tiago. Obrigado, Mauro. Bom dia a todos. Nosso Frente a Frente fica por aqui. Falei com o presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Tiago Martins. Um abraço a todos.